Então, tópico 3. Como fazer a dieta carnívora? O Peter Piccoli sugere que se faça 10 semanas para realmente ter uma limpeza efetiva do intestino. Ele não conhece as pessoas pessoalmente, então não dá para ele dizer assim, você precisa de 2 semanas, você precisa de 1 mês, você precisa de 2. Então, estabeleceu o ideal para todas as condições, pelo menos então 10 semanas para garantir que se limpou, tá? Ou então, se você preferir, 100 dias. 100 é um número assim, né? Tchan, então 100 dias. E depois de passar esses 100 dias, ele ensina como que você pode continuar com a dieta Crunch. E aí vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar o livro dele, que aí ele explica melhor sobre essa dieta Crunch. Bom, você vai comer então apenas carne. Super simples. Feita na gordura animal. Ou seja, nadinha de óleo vegetal, gente. Então você pode usar banha, pode usar sebo e você pode reaproveitar, tá? Toda a gordura que a carne dá, ou a da banha que você comprar, caipira, né? Você reaproveita, tá bom? E temperada apenas com sal integral. O sal tem que ser integral, tá? Não é aquele sal que é só cloreto de sódio, não. Aquele sal de mesas purinho, só isso não. Não, sal integral. E aí, você não deve comer só carnes magras. Não adianta você querer fazer carnívora e querer comer só peito de frango. Vai dar ruim, você não vai aguentar. Então, tem que ser carne gordurosa. Não todos os dias, mas na maioria das vezes, tá? Se não houver gordura suficiente no corte da carne que você escolheu para aquela refeição, você acrescenta, por exemplo, um bacon artesanal ou ovos, tá? Então, você pode consumir ovos também, só que eu vou falar um detalhe sobre isso. E aí, sobre o bacon, tudo bem que ele contém nitrito ou nitrato, mas não as outras coisas, glutamato de jeito nenhum, tá? Se você tiver acesso a bacon artesanal, ótimo. Outra forma é você fazer em casa. Se você tem churrasqueira, você pode pegar uma panceta e a partir dela fazer bacon. Ainda não tem no canal receita disso, mas em breve a gente vai fazer, tá? Então, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha. Então, você acrescenta na sua carne magra, se ela estiver muito magra, né? Panceta e manteiga de boa qualidade. Então, a única coisa, assim, fora da carne que você pode acrescentar são os ovos e manteiga. Outros laticínios, não, tá? O laticínio, ele vai fermentar também no seu intestino e ele faz a cândida explodir. A cândida, o fungo, é justamente o que com essa dieta a gente está tentando controlar e diminuir ao máximo o nosso organismo. Então, você vai ficar pelo menos 3 semanas ingerindo só carne, desse jeito. Então, você vai, nesses 100 dias, né, ficar totalmente sem laticínios, exceto a manteiga. Se você tem uma intolerância severa à lactose, é o meu caso, e você não consegue consumir a manteiga, aí você, no primeiro mês, então, não consome nada, e depois você testa, porque pode ser que com 1 mês já tenha melhorado tanto o seu intestino, diminuindo tanto esses fungos que são os que comem a lactase, e aí você pode conseguir voltar a consumir a manteiga, ou então consuma ghee. Aqui no canal eu tenho já um vídeo explicando como fazer ghee de um jeito muito bacana, tá? Depois você confere. Uma recomendação super importante para quem já apresenta alguma queixa, seja distensão abdominal, seja mais gases, seja às vezes um início de SIBO, enfim, que já tem alguma queixa, no primeiro mês, especialmente nas primeiras 3 semanas, não consumir ovos. Motivo: nos grandes lab, né, na grande indústria, muitos micro-organismos que são utilizados para fazer os remédios e tudo mais, são cultivados no ovo, especificamente na clara de ovo. E aí, se você já tem no seu intestino esses micro-organismos e ingere ovo, ali é onde ele gosta de proliferar. Então, realmente fica
tem acontecido em algumas pessoas de estar com um aumento exagerado desse tipo de micro-organismo, principalmente nos últimos tempos. Então, se esse é o seu caso, você não consuma ovo por 3 semanas, totalmente assim como se você proibisse a si mesmo de consumir ovos. E aí, então, vai dar essa regularizada nesses micro-organismos, vai dar essa equilibrada. E aí, então, você acrescenta só a gema na 4ª semana. Sentiu bem, não voltou o desconforto dos gases, não voltou o desconforto da dilatação abdominal, aí sim, no próximo mês, então, você introduza o ovo todo, né? Gema e clara. E aí, vem sempre a mesma pergunta. Quantos ovos eu posso consumir por dia? Gente, nessa dieta, sejam ovos, seja carne, o céu é o limite. Não tem teto. O teto é a sua saciedade. Quando você está satisfeito, não tem mais fome, pronto. E aí, para cada um, esse momento é diferente. Então, tem gente que vai precisar consumir mais, gente vai precisar consumir menos. Então, não tem muito assim, quantas calorias, quanto vou pesar meu prato. Não tem essa necessidade. Vai ser a sua saciedade. Coma à vontade, quantos ovos você quiser, quanto de carne você quiser, até a sua saciedade. Nossa, mas eu não fico saciada, eu tô comendo demais. Então tá faltando gordura, provavelmente, está consumindo só carnes muito magras. Se tá ficando com fome logo em seguida, quer dizer que não tá dando conta de comer uma quantidade suficiente naquela refeição. Aí tem que verificar os motivos, às vezes tem que dar uma ajuda e um suporte, que eu vou falar sobre isso depois, para o seu sistema digestivo, para você conseguir consumir uma quantidade um pouquinho maior, né? E realmente conseguir passar mais horas, então, até a próxima refeição. Mas então é isso, gente. Na carnívora não tem esse negócio de ficar contando caloria. Não tem esse negócio de ficar contando e pesando quantidade de carne, quantidade de ovos. À vontade, sem teto. Bom, pelo menos uma vez na semana você vai consumir miúdos. Eu sugiro o fígado bovino, que é, gente, suplementação natural. É nutritivo no último grau, tá? Já tem receita aqui no canal também, mas essa receita é da fase anterior à nossa dieta carnívora, então tem outros ingredientes. Posteriormente vou colocar uma receita só já do fígado na dieta carnívora, tá? Para quem não aprecia o fígado, fica muito gostoso se você misturar ele com bacon ou com carne moída. E aí vai dando aquela acostumada, tá? Então você tem que comer miúdos uma vez por semana. Extras. O que é permitido extra? Tá? Porque fala, dieta carnívora estrita é só carne. E aí? O que mais? Não pode comer mais nada? Então, agora são esses detalhes importantes que eu falei que você ia encontrar neste vídeo, né? Bom, é permitido água mineral com gás, água com limão espremido, água de coco com moderação, tá? Óleo de coco com moderação também. Óleo de coco em alguma receita, em alguma coisa específica, tá, gente? Porque pra cozinhar é a banha. Mas assim, especificamente se você for fazer, depois eu explico uma sobremesinha, uma coisa assim, você pode usar óleo de coco em pequenas proporções. Uma xícara de café coado, sem adoçar, antes das 3 horas da tarde. E chás. Chás também são permitidos. Por exemplo, gengibre, chá de orégano. É muito bom nessa época se você puder tomar chá de orégano, porque vai ajudar a limpar dos fungos, tá? Alecrim, camomila, etc. E também, se você sentir muita vontade de doce, você pode consumir 2 tabletinhos de chocolate sem açúcar. Aqui no canal eu ensino a fazer o chocolate que é só massa de cacau, 100%, mel e óleo de coco. Esse você pode consumir 2 tabletinhos por dia. E pode também, se a vontade por doce estiver forte, uma colherzinha de sobremesa de mel, tá? Tudo com moderação, né? Geralmente a mulher sente essa necessidade na época da TPM, né, durante o ciclo menstrual, então aí você libera assim esse chocolatinho um pouquinho a mais nessa fase para você conseguir passar por ela e não largar a dieta, tá bom? Pessoal, só um parêntese aqui em relação ao mel e à água de coco. Se o seu objetivo com a carnívora é também estar em cetose, aí você não pode consumir esses, tá? Aí você
elimina então a água de coco e o mel. Mas se não é esse o objetivo, aí tudo bem, você pode consumir como foi aqui orientado. E o que é 100% proibido nesses 100 dias? Verduras, legumes, frutas, óleos vegetais, exceto o de coco extra virgem, tá? Grãos, laticínios, exceto a manteiga, castanhas e farinhas. Aí após os 100 dias, você entra nessa dieta crunch para você manter. Aí depois eu falo melhor sobre isso no tópico final, tá bom? E não pode usar micro-ondas. E é isso. Então, dá preferência para carne de boi, em primeiro lugar. Vou colocar a pirâmide alimentar que eu fiz aí, gente. Olha, chique demais, né? Olha essa pirâmide alimentar. Então, carne de boi em primeiro lugar, depois carne de porco, carne de frango e peixe. E aí, os cortes mais gordurosos. Posteriormente, eu vou fazer um documento dando dicas sobre como comprar e tudo, mas assim, cada família é de um jeito e come uma determinada quantidade. Então, você vai ter que meio que fazer a experiência, tá bom? E ver o que é que vai ser melhor para sua família. Bom, como é que era isso na prática, gente? Eu e meu marido passamos então por momentos um pouco diferentes. Em termos de saúde estomacal, intestinal, eu acho que ele estava, tenho certeza, ele estava melhor do que eu. Porque eu passei por gravidezes e períodos grandes de amamentação, que eu amamentei cada filho por 2 anos e meio, emendei uma amamentação já com outras gravidezes. Então, eu acho que eu realmente estava subnutrida. Eu estava em falta, assim, demandando mesmo a nutrição. Então, é aconselhável na dieta carnívora você fazer o jejum intermitente, pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu até hoje não fiz isso porque eu sinto fome, eu acordo com fome e é meu corpo pedindo nutrição. Então, a gente só faz o jejum quando você não sente a fome. Se você sente, você deve comer, tá? E também quem tá amamentando, quem tá grávida, quem é criança, menor de idade, não deve fazer, tá? Então, no meu caso, eu não fiz. Já no caso dele, ele já vinha fazendo até antes dessa dieta carnívora, então ele manteve. Então, Bruno não fazia a refeição do café da manhã. A gente janta lá por volta das 7h30 e aí ele só vai almoçar, tá? E eu não. Então, eu sempre faço café da manhã. O meu café da manhã, nas primeiras 3 semanas, já que eu eliminei o ovo, eu não fiz uso disso aqui, como eu falei, não sei se nesse vídeo ou no outro vídeo, mas eu decidi realmente assim, já que eu estava fazendo a dieta carnívora, já que estava passando por todo esse processo, fazer o mais certinho possível. Então eu eliminei o ovo nas 3 primeiras semanas com o objetivo de, se eu tiver esse fungo específico, que vamos dizer assim, que é fermentado, que é feito lá nos grandes labs. Ai meu Deus, é porque a gente não pode falar as coisas aqui, mas que é criado, então, e nutrido no ovo, então eu eliminei o ovo, tá? Durante 3 semanas. Aí eu comia frango, coxinha de frango, fazia na banha e tal, no café da manhã. Aí no almoço, a gente comia ou porco ou boi. E no jantar, a mesma coisa do almoço, geralmente, ou é uma carne nova. E nós aprendemos também a fazer o hambúrguer, depois que ele leva ovo, então foi depois das 3 primeiras semanas que a gente gosta muito de fazer no jantar. E já tem receita no canal dele aí, um hambúrguer carnívoro, que o hambúrguer comum leva farinha de rosca, algumas outras farinhas assim, né? Mas a nossa receita não, então depois você confere. Então, era assim. Então, no almoço, carne, sempre na banha e tudo, no jantar, carne. E aí, depois que eu pude colocar o ovo, depois dessas 3 semanas, aí mudou. Aí, atualmente, no café da manhã, eu como 2, 3 ovos com bacon. Acho isso uma delícia, já acordo com vontade de comer meu café da manhã. E aí eu ponho sempre uma gordura antes na frigideira, né? Uma banha. Vou deixar a foto aí do que eu tô falando. E no almoço, então, carne. Se eu acho que a carne não tá suficiente ou que tá com pouca gordura, eu acrescento, então, uma panceta, um bacon ou ovos. E no jantar a mesma coisa. No início, no jantar, eu não podia comer ovos que eu sentia empanzinamento. Hoje em dia, já posso comer até 2, 3 ovos, que não me faz mal mais.
Olha, já são resultados, hein, gente? Então é isso. E aí é aquela questão que você vai aprendendo e vai sentindo o seu gosto, o que você prefere. Se você é uma pessoa, né, que almoça ou tem que fazer todas as refeições fora de casa, mas geralmente é só o almoço, né? É simples. Às vezes você não vai conseguir a carne sem o tempero, só com sal, mas você se adapta. Isso não vai fazer você sair da dieta, tá? Mesmo quem almoça fora vai conseguir fazer tranquilamente essa dieta, tá? E quem tem churrasqueira em casa pode também no final de semana fazer uma quantidade maior que vai durar aí a semana e pode levar a marmita aí pro trabalho. Também é uma alternativa. Quando a gente faz churrasco no domingo, a gente gosta de fazer uma quantidade maior que aí, pelo menos até quarta-feira fica aí com carne que a gente não precisa ficar mexendo, né? A gente dá só aquela requentadinha na frigideira porque não pode usar micro-ondas, tá? Gente, agora eu vou passar para vocês algumas fotos de pratos. Algumas poucas de prato infantil e algumas de pratos femininos, né, adultos e adultos masculinos. Não são todas da minha família. Eu pedi lá no grupo do Telegram do Peter Picolin ajuda pro pessoal e o pessoal, né, alguns me enviaram essas fotos. E aí algumas eu coloco que eu conheço, né, o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino, e também o peso e a altura, para vocês terem uma ideia, assim, da quantidade que a pessoa come. Mas isso, gente, é muito individual. Você tem que comer para sua saciedade, tá bom? Então, depois eu vou dar algumas dicas mais sobre essa questão de quem tá preocupado com o peso, seja de perder demais, ficar magro demais, ou tá querendo perder, ou então tá com medo até de ganhar. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, depois das fotos. Bom, agora então vou entrar na parte das dicas. Já falei muitas dicas, né? Mas assim, vou fazer um pouquinho agora mais organizado essas dicas. Bom, em relação a quem tá preocupado com o peso, tem dois tipos, né? Quem não tá com medo de perder e quem quer perder. Então vamos lá. Primeiro, quem tá com medo de perder peso demais, que já é magro e que fala assim, meu Deus, vou sumir se eu parar de comer carboidrato, né? E eu sou mais desse estilo, né? Eu já sou uma tripinha. Então, na verdade, aconteceu o seguinte. Eu já não tinha muito peso para perder, né? Eu não era uma pessoa gorda, muito acima do peso. O que eu tinha era uma barriga que desde a minha primeira gravidez nunca tinha ido embora. E eu tinha aquela sensação sempre de estufamento, de empachamento, de que eu acordava sem barriga e tomava uma aguinha, alguma coisa assim, já ficava com a barriga dilatada e chegava no final da noite, eu não podia nem pôr um vestido colado, porque ia parecer que eu tava, né, nos primeiros meses de uma gravidez ali. E não era. E isso, gente, realmente a carnívora resolveu. Muita gente chama às vezes de SIBO, né? Que tem proliferação de bactérias aí no intestino delgado e tal. E não sei se era meu caso, eu não tive um diagnóstico assim, mas era algo que acontecia. Sempre essa sensação de estômago dilatado. E isso se resolveu. Eu emagreci? Emagreci. Eu emagreci até mais do que eu gostaria.
E aí ficou aparecendo aqui minhas costelas e tal. Mas foi nesse primeiro momento em que eu não estava conseguindo consumir uma quantidade maior, né, de proteína, de carne, de gordura que eu necessitava, porque eu estava passando por aqueles desconfortos que eu narrei aqui, né? Então eu estava sentindo esses arrotos, né? Esse enjoo e tal, então eu não estava conseguindo consumir uma quantidade necessária. Fui melhorando esses aspectos, né? Tomei betaína HCl e o próprio dia a dia, o passar dos dias, a gente tem que ter paciência, é um processo, né? Então eu fui melhorando aos poucos. O bicarbonato, no meu caso, ajudou muito, eu senti. Então, né, antes das refeições, eu tomava, seguindo o protocolo do Peter Picolin, bicarbonato. Outra dica, hein, gente? 4 vezes ao dia. Meia colherzinha, no meu caso, que sou uma pessoa, né, mais miúda, meia colherzinha de chá. Mas se for um homem bem fortão, pode ser até uma de chá, né, colher de bicarbonato, então, que ajuda a produzir o suco gástrico. Então, não é assim junto com a refeição, é um pouquinho antes, tá? E aí, eu fui então melhorando, conseguindo comer maior quantidade, e aí eu recuperei depois um pouco de peso. Agora minhas costelas já não estão aparecendo, né? Assim, só se eu faço assim, mas assim, no normal, elas não estão aparecendo, mas chegaram a ficar aparecendo. E isso, lendo lá, né, muitas experiências, gente, esse grupo do Telegram é maravilhoso por causa disso, porque a gente tem acesso a um escopo, né, assim, de um monte de gente, e a gente vê os resultados. Então, outras pessoas contaram que emagreceram num primeiro momento, assim, a mais do que gostariam, e depois, justamente, conseguiram ter mais disposição para fazer exercício, para comer melhor e tal, e aí recuperaram, estão num peso que as satisfaça. Então, atualmente, eu não tô me considerando magra demais, né? Porque antes eu fiquei até assim, olhando no espelho e falei, meu Deus, tô magra demais, será que eu vou ficar doente e tal? Fiquei com uma preocupaçãozinha, mas aí eu sentindo que meu corpo tá pedindo nutrição, tá pedindo, tanto que eu falei que eu não estou fazendo ainda jejum, porque eu sinto que o meu corpo quer ser nutrido. Foram muitos anos aí de amamentação, de gravidezes, que me colocaram numa subnutrição, querendo ou não, foi o que aconteceu. Então, no meu caso, foi assim, e o caso de muitas pessoas. Então a carnívora não vai te deixar subnutrida de forma alguma. A carne tem comprovadamente todos os nutrientes dos quais você precisa. E se você consome então uma quantidade adequada e ainda com gordura, com ovos e bastante hidratação, não vai ficar uma magreza definhante. Você vai emagrecer com saúde, tá? E depois, então, pode ser que aconteça no primeiro momento de ficar um pouquinho mais magro do que você gostaria, e depois você vai conseguir ficar com um peso bom quando seu corpo, né, estiver bem nutrido, e aí você vai falar, agora essa quantidade que eu estou me alimentando tá boa, eu vou parar de comer a mais, porque senão aí eu vou engordar, tá? E tem casos, gente, tem casos de gente que, num primeiro momento, não conseguiu perder peso na carnívora, que justamente estava precisando de tanto alimento e estava comendo tanto que até engordou um pouco. Olha só, até engordou. Então, é lógico que uma pessoa obesa, que tem muita gordura para perder e que está comendo sempre, né, muito carboidrato, que de repente para e vai para uma carnívora, o óbvio, o lógico é que emagreça. Mas às vezes não vai ser aquele emagrecimento daquelas dietas de baixa caloria que a pessoa emagrece super rápido. Às vezes a pessoa vai ficar um pouco decepcionada pensando assim, eu achei que eu ia emagrecer muito mais e passou um mês eu só emagreci 7 quilos, sendo que quando eu fiz a dieta XYZ eu cheguei a emagrecer 12. Mas quando você fez essa dieta XYZ lá, que eu não vou falar nomes, você engordou tudo de novo depois, né? Por quê? Porque não dava pra manter. E o seu corpo perdeu massa, perdeu hidratação, enfim. E aí depois você descontou na comida. Mas na carnívora não vai acontecer isso. Por quê? Porque seu corpo vai se nutrir. Então, o importante é isso. Por isso que eu dediquei um pouco no vídeo anterior a explicar os benefícios da carnívora para você realmente entender o que está acontecendo, por que ela é importante, o que ela faz com o seu organismo. Porque se você entende, você tem convicção
E a convicção que faz com que a gente tenha nosso princípio e faça com que a gente passe pelos percalços, porque fácil não vai ser. E para uma pessoa que está muito acima do peso, que tem compulsão alimentar, certamente vai ser mais difícil, tá? Então, mas assim, se você entende e vê que é praticamente o único caminho para você e que é o caminho da saúde, aí experimente. Só digo assim, experimente. O que são 100 dias numa vida? Uma vida toda, né? Faça esse sacrifício, sacro ofício por você. Você merece passar por essa experiência e trilhar seu caminho e sentir por si mesmo, si mesma, o resultado, tá? Eu só digo isso, não acredite, faça, veja por si mesmo o resultado. Não fica falando, fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano aquilo. Gente, você já percebeu que não dá pra morrer de carnívoro? Não dá pra morrer, tá? Então faça, experimenta, comprove por si mesmo. Isso na vida é a melhor forma de você chegar às próprias conclusões. Mas se for fazer, faz direito. Estuda, revê o vídeo, vê o passo a passo para você fazer direito. Porque não adianta também fazer marromeno e aí não vai poder dizer que experimentou de verdade, né? Outra dica então, vou olhar minha colinha aqui. Se acontecer de dar o intestino preso, seu intestino não regular logo, o que você pode fazer? Gente, são tantas opções. Você pode tomar uma colherzinha das de sopa de óleo de rícino, né? Compra-se em qualquer farmácia. Tem também uma colherzinha das de sopa de leite de magnésia, que é um laxante, né? Que até no canal eu ensino a fazer desodorante a partir do leite de magnésia. Se você não viu ainda, vê, pra você parar de pôr alumínio aí nas suas axilas. Muito bom. Deixar aqui, ó, pra vocês verem. E também, se você sabe fazer ou tem como fazer enema, pode fazer e vai até ajudar a limpar, né, bem o seu intestino e tudo, pode fazer que vai ser uma maravilha. Se não sabe o que eu tô falando, pergunta pra sua avó que ela te ensina o que é o enema. E aí, se precisar, eu ponho até link aí, você compra na Shopee, na Amazon, super tranquilo, tá? E você não pode comer mamão pra soltar o intestino, né? Então você tem que fazer essas outras alternativas aí. E pode sempre colocar nos comentários que eu respondo dando dicas às vezes específicas para alguém, para algum caso, tá bom? Outra coisa bacana de você, caso você não faça essa suplementação com magnésio, né? O Peter sugere no Shot dos Campeões, que ele ensina a gente tomar logo de manhã, né? Então, um copo com água, nesse copo com água misturar meia colherzinha de chá de sal integral, meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, mistura bem e toma em jejum. Então isso já dá para o seu organismo os sais que ele precisa para começar o dia, principalmente para quem está fazendo jejum intermitente e não vai tomar o café da manhã. E aí ele fala, você toma junto com esse shot um comprimido de magnésio de malato, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e um de boro. Tá? Eu tenho até um vídeo no canal, vou deixar aqui a miniatura dele, que é falando dos benefícios disso para nossa saúde, tá? Não vou me estender nesse tema porque tem esse outro vídeo, então esses dois comprimidos junto com o Shot dos Campeões logo pela manhã, então super dica. E aí o bicarbonato, então, essa meia colherzinha de chá, você tomar, já tomou em jejum, toma antes do almoço, antes do jantar também, e se aguentar antes de dormir, sempre misturado com pelo menos meio copo de água. E há mais uma dica também do Peter Picolin, que ele chama de AOX, né? A água oxigenada. Existe água oxigenada de farmácia, que você passa na pele e tudo mais. Você pode, né, tomar banho com ela, pode passar nos dentes, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Ela é antisséptica, pode passar em cortes e tudo mais. Mas existe a PA, própria para consumo. E aí recomenda-se esse número aqui de, sabe? A chuva caindo assim, é porque a gente não pode passar, né, esse tipo de informação aqui. Mas então essa quantidade, né, num copo com água, essa quantidade 4 vezes ao dia. Ajuda demais, 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 demais. Em quê? Porque ela passa
estômago, ela chega praticamente intacta, se não encontrar, né? É coisa que ela vai ter que curar no estômago, no intestino delgado, e lá ela vai tratar, sabe o quê? A sua SIBO, seu excesso de bactéria aí no delgado, esse empachamento, essa barriga dilatada, esse excesso de gases. Então, se você alia essa dieta carnívora com esse protocolo do Peter, da AOX, do BIC, que ele sempre fala lá no Instagram dele, esses códigos, né? Porque aqui, ó, a gente não pode ficar falando muito. Então, aí, ó, é um up, é uma melhora incrível na saúde. Lógico que, num primeiro momento, às vezes faz tanta transformação aqui dentro, né? O BIC e a AOX, que você pode até sentir um mal-estar. O que você faz? Retrocede. Em vez de colherzinha de chá, passa para colherzinha de café. Em vez de essa quantidade de pique, você coloca a metade e vai subindo. Faz tudo, gente, porque uma coisa é o padrão, a outra coisa são seres na sua individualidade. Então, se você sentiu que tomou e deu uma sensação ruim, não simplesmente para. Aqui nesse canal eu digo, o bom é inimigo do ótimo. Nada precisa ser 8 ou 80. Então, aí você vai achar a sua própria dose e você tem, né, que retroceder e ir aumentando aos poucos, tá? E aí, alguma outra dúvida, escreva aqui nos comentários. Bom, uma outra super dica. Eu falei, né, que no início dá aquela diarreia e dá aquela limpeza. Gente, é o momento de você aproveitar e fazer uma limpeza mesmo, faz a faxina da casa. Se você é mulher assim como eu, que gosta assim de vez em quando pôr a casa abaixo, tirar todos os móveis do lugar, ir lá naquele cantinho sujo, passar naquele produto lá, deixar tudo brilhando e dar aquela sensação maravilhosa, você vai fazer isso no seu corpo e vai sentir uma sensação assim potencializada. Por quê? Porque aí você precisa limpar, dar uma limpeza que você nunca fez na vida. Seu corpo tá pedindo por isso quando você entrar na carnívora. Então ele já faz sozinho essa limpeza. Você vai acrescentar então um protocolo de desparasitação. No canal eu já tenho um vídeo específico sobre isso que é o que tá bombando no momento, tá? Então vou deixar ele aqui e também na descrição do vídeo. Você vai lá no canal e confere. Aí tem os detalhes das luas, lua cheia, lua nova, que é quando os vermes estão botando seus ovos, acasalando, e é quando a gente pega eles nesse momento. Então tá tudo explicadinho no vídeo, e a dúvida específica sobre esse aspecto não coloca nesse, não coloca lá naquele outro mesmo, porque esse eu tô sempre respondendo e já tem muita resposta minha lá também. Então você pode olhar nos comentários essas respostas, tá? Então é isso, gente. Alia a dieta carnívora, o protocolo do Peter, da AOX, do bicarbonato, põe o magnésio aí como suplemento e o boro. E aí, gente, volta aqui nesse vídeo, por favor, daqui a 3 meses e me conta os resultados. Agora, então, com isso nós finalizamos essa segunda parte e temos ainda a terceira parte. Eu peço para você deixar seu joinha e escrever, se é que já não escreveu, nos comentários alguma coisa para ajudar o canal a crescer. E te espero na parte 3. Até lá!